Cordiais saudações. Eu sou Daniel Cães, esse é o podcast Conheça os Engenheiros de Angola. O propósito desse podcast é mostrar os engenheiros que cá temos na nossa Praça Nacional e na Praça Internacional. Hoje estou com uma convidada e acredito que o tema de hoje é um tema que muita gente solicitou e atendemos o pedido. Hoje o tema é Entenda o recrutador para ser o recrutador ou a recrutadora para ser selecionado. Não vou apresentar a pessoa vai se apresentar. Vou passar agora a palavra à prezada Alice. Boa tarde, prezada Alice, como está? Olá, Daniel. Estou muito bem, graças a Deus, e muito feliz pelo vosso convite. É um grande prazer poder fazer parte daquilo que vocês têm estado a fazer aqui a nível das engenharias, né? Conhecendo os engenheiros. E sinto-me bastante agraciada pelo facto de, mesmo não estando no mundo das engenharias, ter sido selecionada para falar sobre um pouquinho da mente do recrutador. Afinal de contas, independente da área da engenharia que você esteja, você não chega lá se não passar por um recrutador, não é? Então, nós somos a ponte que liga as diversas profissões ao mercado de trabalho. Muito obrigada pelo convite. Tá. Nós é que agradecemos a presença aqui da prezada Alice. Vamos começar mesmo pelo tema, né? Nós temos que entender o recrutador ou temos que atender os critérios de uma vaga? Nós precisamos entender o recrutador e atender os critérios da vaga, as duas coisas. Se eu estou preparada a nível técnico e tenho as condições criadas para me candidatar a uma determinada vaga, eu também preciso, de certa forma, compreender como é que o recrutador pensa. Então, eu penso que isso é uma das coisas que faz com que muita gente não perceba até mesmo porque que o seu CV não é selecionado. E nós temos recebido muitas mensagens de pessoas que dizem, olha, e também no LinkedIn tu encontras esse tipo de depoimentos de pessoas que dizem, eu já mandei muitos e-mails, mandei mensagem, partilhei pelo WhatsApp com os meus parentes, mas mesmo assim eu não sou selecionado. Então, o que fazer? Quando a pessoa não entende a mente do recrutador, realmente fica nessa luta. O que está a acontecer, né? E como africanos, bons africanos e com a nossa mente mística também, nós começamos a pensar já em algumas coisas. Então, muitas vezes o que eu faço é ir para, sempre que tenho a oportunidade, vou para estes candidatos, apresento-me e ofereço o serviço de análise de currículo gratuitamente. Então, quando faço isso, eu digo ao candidato, olha, você falhou aqui. Se eu tivesse com o seu CV em mão, eu não te contrataria. E eu explico para ele quais são os critérios e como é que nós, enquanto recrutadores, pensamos. Isso abre um pouco mais a mente das pessoas para aquilo que realmente está a acontecer, porque não basta enviar o CV. E mais, nós precisamos entender também que uma coisa é você candidatar-se, uma coisa é você ser selecionado e uma coisa é você estar num processo de recrutamento. Sim. O recrutamento é aquele processo em que nós estamos a atrair pessoas, não é? As pessoas que nós atraímos, dentre elas nós vamos selecionar aqueles que estão dentro da nossa expectativa. Então são coisas totalmente diferentes, que às vezes o candidato pensa que o facto dele ter enviado o currículo é garantia de que ele será selecionado. Não é isso. E agora, continuando mesmo nessa deixa, se um candidato fazer ou ter uma entrevista, pode ser assim no mesmo dia, na mesma vaga, com um recrutador e depois dessa entrevista ter a outra entrevista com um outro recrutador, mas para a mesma vaga, há possibilidades de ela avançar ou não? Digo isso porque já que temos também que entender a mente do recrutador, nós pensamos de forma diferente. Provavelmente o primeiro recrutador irá analisar o perfil ou o CV da pessoa ou a entrevista de uma forma diferente e a outra pessoa também pode analisar de forma diferente. Sim. Então, há essa possibilidade de um dar um sim e outro dar um não, ou quando o CV não está bem elaborado, ou quando a entrevista não foi bem feita, há 2 nãos e há 2 sims.
Eu penso que nós não podemos ser muito lineares, Daniel, porque depende muito da necessidade da empresa também. Existem empresas que olham para o candidato simplesmente pelo potencial. Sim. Não é? Mas também existem aquelas posições que nós não precisamos simplesmente olhar pelo potencial. Não é? O potencial analisar o potencial é aquela capacidade que nós temos enquanto recrutadores de olhar para alguém com malícia e dizer, olha, ela ainda não chegou lá, mas se nós lhe treinarmos aqui internamente, se lapidarmos, ela vai dar num ótimo talento. Isso aqui é analisar o potencial. Então, quando eu quero potenciais para desempenhar determinada função e que venham a ser desenvolvidos, eu posso realmente aprovar. Okay. Mas existem posições que eu preciso de profissionais prontos, não é? E quando eu preciso de potenciais prontos, ou seja, de talentos prontos, por mais que a pessoa seja boa, eu realmente preciso de uma pessoa pronta. Então, depende muito do que vai acontecer ali. A outra questão é que antes de nós lançarmos uma vaga, nós fazemos um estudo sobre a necessidade daquela vaga. Né? Nós fazemos até em relação a empresas que precisam de talentos. O que é que nós fazemos? Nós alinhamos o perfil da pessoa que eles desejam. O que é que vai acontecer? Aqui no alinhamento do perfil, eu vou ver para que departamento essa pessoa vai trabalhar. Imagina que seja um assistente administrativo, uma vaga muito comum. O assistente administrativo vai para que departamento? Porque podemos ter um assistente para vários departamentos. Sim. Então, um assistente administrativo vai para o departamento Y. Ok. Qual é o horário de trabalho? O que esse candidato precisa ter, não é? A nível comportamental. Que tipo de formação ele precisa ter? Precisa ter licenciatura? Precisa ter apenas o ensino médio? Precisa ter algum curso técnico? Precisa entender Excel avançado? Porque existem determinadas realidades em que um assistente administrativo faz o quê? Simplesmente fica ali para dar suporte ao pessoal. Mas existem realidades em que o assistente administrativo é uma pessoa que faz parte da estratégia do negócio. Não é? Então, esse assistente administrativo já precisa ser um pouco mais maduro. Precisa conhecer um Excel avançado. Muitas vezes, esse assistente administrativo precisa falar uma língua estrangeira. Não é? Então, no alinhamento da função, eu vou colocar tudo o que ele precisa ser, tudo o que ele precisa ter. A seguir, eu preciso ver o que ele vai fazer. O que ele vai fazer? Vai simplesmente responder e-mails? Vai simplesmente emitir relatórios? Vai simplesmente elaborar cartas, documentos administrativos? Eu preciso colocar tudo isso. Então, depois dessa fase, o que eu faço? Eu defino o canal que eu vou usar para atrair esse talento. Porque eu já sei, já desenhei a pessoa que eu preciso. Então, eu aí defino o canal. Imagine que eu venha usar o LinkedIn, não é? Ou venha usar o site da empresa. Muitas empresas usam seus próprios sites para atrair talentos. Então, eu vou fazer o anúncio daquela vaga. Se o candidato não sabe que antes de anunciar a vaga eu desenhei o perfil, ele vai simplesmente candidatar-se. Que é uma coisa que nós sempre trabalhamos até na nossa mentoria de preparação para a entrevista, é que você não precisa candidatar-se em tudo quanto é vaga. Então, eu dei o exemplo de uma empresa em que um assistente administrativo precisa falar inglês. Se eu não falo inglês ou uma outra língua estrangeira, eu não vou candidatar-me. Se aquela vaga exige o domínio de um Excel avançado, a vaga exige, hoje, dependendo da empresa, precisa entender um Power BI, não é? Se eu não tenho esse requisito, por que eu vou me estressar em me candidatar ali? Porque a empresa já desenhou especificamente o que eles querem. Agora, aí entra outra questão que você fez sobre o potencial. Porque as empresas que geralmente querem apenas o potencial, eles trabalham simplesmente com questões muito mínimas. A empresa tal recruta assistente administrativo, sem muitos detalhes, 3 anos de experiência e ponto final. Aí é a maior abertura para a pessoa candidatar-se, porque eles não disseram se precisa ter licenciatura, se não precisa. Nós vemos esse tipo de anúncios pela internet, não é? Então, o candidato precisa perceber isso. Se o candidato não percebe, ele realmente se frustra, porque a seleção, principalmente para empresas
que antes de anunciar desenham o perfil do candidato, o critério é bem, a exigência é bem maior. Falou dos níveis comportamentais. Hoje por hoje também estamos a valorizar também muito soft skill. O hard skill já tem muitos softwares que fazem, Sim. são as qualificações técnicas que nós temos. Numa entrevista, consegue-se logo de antemão notar um mau comportamento, ou se essa pessoa é de boa índole ou não, numa primeira entrevista, para não ter problemas, se for aprovado, para não ter problemas a posterior? É possível, no processo de seleção, nós incluirmos uma fase que é de avaliação do perfil, do perfil do profissional. E eu costumo dizer que nem sempre, ou a maior parte das vezes, as pessoas são reprovadas pelas questões comportamentais. Eu vou até repetir isso aqui para que as pessoas... Tem de dar exemplo, tem de dar pelo menos 2 exemplos. Vou dar exemplo. Os candidatos geralmente reprovam por questões comportamentais. Por quê? Questões técnicas muita gente tem, não é? Mas é às vezes a sua postura, a forma como tu falas. Imagine, vou dar um exemplo novamente com uma posição de recepcionista, não é? E nessa posição, tu sabes que o recepcionista geralmente é uma pessoa que deve saber comunicar-se bem. Certo. Então, nós até fizemos um vídeo sobre isso, onde falamos sobre a forma como as pessoas se comunicam, usar as palavras certas nos momentos certos. Mas aqui a nível comportamental, se eu preciso de um assistente administrativo ou se eu preciso de um recepcionista, geralmente eu já sei que é uma pessoa comunicativa. Então, se essa pessoa vai para a entrevista e já está toda acanhada, isso já é um sinal para mim. Certo. Por mais que eu goste da pessoa. Então, se eu sou uma pessoa que não é muito boa a nível de relacionamento interpessoal, por mais que eu queira ser assistente administrativa, eu não vou servir. A não ser que eu me deixe lapidar, porque também existe já essa possibilidade de nós trabalharmos a nossa personalidade, de nós, vamos dizer... Nos adaptarmos, não é? Através de exercícios, através de técnicas, porque ninguém e nenhum de nós é um profissional completo. Todos nós, de certa forma, temos de melhorar em alguma coisa. Então, se eu sou uma pessoa mais retraída, uma pessoa mais acanhada, uma pessoa mais calma, parecendo que não, eu sou uma pessoa muito calma. Eu sou uma pessoa muito calma. E quando digo isso, as pessoas não acreditam. Mas eu tive de trabalhar a minha comunicação. Certo. E hoje eu consigo falar com naturalidade. Parece que sou uma pessoa, não é? Está sempre a falar. Mas não, eu sou uma pessoa extremamente acanhada, uma pessoa, assim, fechada mesmo. Mas eu tive que trabalhar isso em mim. Certo. E também por causa do meu trabalho. Já imaginou ir para uma entrevista e a recrutadora estar lá acanhada, toda para baixo? Logo a pessoa vai pensar, meu Deus, onde é que eu vim me meter, não é? Então nós precisamos ver aquilo que nós queremos, o que podemos fazer para atingirmos aquele objetivo ou para respondermos da melhor forma possível. Então, eu sou uma assistente administrativa, ou sou uma recepcionista e eu preciso melhorar a minha comunicação, eu vou estudar sobre comunicação. Eu vou estudar técnicas para me colocar mais à vontade diante das pessoas. Eu vou... há uma técnica que se usa muito, que é, por exemplo, de saudar pessoas desconhecidas. Certo. Não é? Então, eu preciso ver o que eu preciso fazer para melhorar de certa forma. Não é? No processo de recrutamento, tem a primeira triagem, que acredito que, como recebem um número elevado de CVs, acredito que a primeira triagem é feita por robô. Acho que é isso, que são os algoritmos. Tem alguns algoritmos que não sei quem coloca no programa, e isso também queria saber, e que faz a primeira triagem dos CVs. Não ocorre que com essa triagem possam ficar de lado bons profissionais, porque hoje já se vê que muita gente não consegue elaborar o CV e colocar as palavras certas. Dizem que as palavras certas ou as chaves das palavras encontram-se no descritivo da vaga, mas também não vamos copiar o descritivo da vaga e colocar no nosso CV. Não há esse medo de perderem bons candidatos por conta dessa primeira triagem que é feita por robô?
Pode realmente acontecer, só que o que acontece? E daí a necessidade do nosso tema, entender a mente do recrutador, porque nós vamos receber não apenas, se estivéssemos a falar de um universo de 3, 5 pessoas, aí sim, nós poderíamos dizer, não, vamos perder boas pessoas por causa da questão da inteligência artificial aplicada à seleção de currículos. Sim, poderia. Só que o recrutador recebe milhares de CVs. Então, as chances de erro são muito baixas. São muito baixas porque o robô ou a inteligência artificial sempre vai acabar por selecionar ali uns 100, uns 50. Então, e tu só tens uma vaga. Então, as chances da boa pessoa ter sido deixada para lá são muito baixas. Por quê? Existem muitas boas pessoas. A boa pessoa não é apenas uma, entendes? E como eu disse, nós, enquanto recrutadores, desenhamos a vaga antes de fazer o anúncio. Então, a inteligência artificial sabe o que nós precisamos. Então, ela serve para ajudar o recrutador a ser mais assertivo na hora de selecionar os currículos que realmente são os que se aproximam mais daquilo que nós queremos. Mesmo a inteligência artificial, ela não tem 100% de garantia da assertividade. Por isso é que nós vamos ter ali um número, e eu vou determinar também o número de CVs que eu preciso para aquela função. E dali em diante é um trabalho humano que é feito. Porque o que acontece? Em empresas onde não existe esse recurso, nós temos milhares de CVs e eu tenho que fazer um por um, não é? E o trabalho é muito grande. E em realidades onde o recrutamento ainda é manual, e o que acontece? O recrutador geralmente tem até 6 segundos no máximo para decidir se você é uma boa pessoa ou não. E o que chama a atenção? Entendes? O que chama a atenção? A estrutura e as palavras-chave. A estrutura e as palavras-chave. O Daniel esteve a dizer se é tão necessário assim nós estarmos a copiar o descritivo e colocar no nosso CV ou não. Porque as palavras estão lá. Não necessariamente, mas nós precisamos entender que o nosso currículo... Porque assim, a mente do recrutador é o seguinte, funciona da seguinte forma. Eu preciso de alguém que fala inglês. Eu vou procurar o inglês no teu currículo. Eu não vou procurar francês. Entendes? Então, no teu currículo tem que estar em inglês. Eu preciso no teu currículo um Power BI. Eu preciso encontrar isso no seu currículo. No seu currículo eu preciso encontrar um Excel avançado. É isso que eu vou procurar. Eu preciso que você tenha 3 anos de experiência, 5 anos de experiência, o que seja. O recrutador quer encontrar isso. Então, quando... tem também outra questão que tem a ver com os fatores eliminatórios. Os fatores eliminatórios são aqueles que tu podes ter, vamos supor, uma vaga com 5 requisitos. Dentre eles, um eliminatório. Okay? Anula os 4. Sim, anula os 4. Entendes? Então, a mente do recrutador funciona assim. E isso vai fazer com que nos frustremos menos. Por quê? Vou voltar ao exemplo do assistente administrativo. Tu usas esse exemplo por ser uma vaga muito comum. Vou voltar ao exemplo do assistente administrativo. Para uma multinacional, eu preciso de um assistente administrativo que tenha capacidade de comunicação em outras línguas. Certo. Imagino que tu vais para uma empresa em que as pessoas geralmente comunicam-se em francês. Assistente administrativo é uma pessoa ali que se relaciona com os diversos departamentos. Geralmente é a primeira pessoa com quem nós falamos, ou o recepcionista também, né? A recepcionista ou o recepcionista. São as primeiras pessoas que nos atendem. Se essa pessoa não tem domínio daquela língua que eu preciso, ela pode ter os outros requisitos, logo aquele requisito eliminatório acaba por definir se ela vai realmente ser útil ou não, porque, prontos, já tem até aquele vídeo na internet, não sei se vocês já viram, de um jovem que diz na entrevista que fala inglês, mas como o recrutador não falava, não testou. Já vi. Então ele recruta um outro e diz, falar, fala inglês. Entendam-se, os dois não sabiam. Tu percebes? Imagina que esta outra pessoa seja um cliente que precisa de um atendimento, precisa de um esclarecimento. Como é que vai funcionar isso?
Não é? Vai ser complicado. Vai ser complicado. Então, a nossa. Parece que o recrutador é malvado, mas não é malvado, porque o recrutador tem uma necessidade e o candidato precisa realmente atender à necessidade do recrutador. E enquanto nós não entendermos isso, nós vamos continuar a nos frustrar, nós vamos continuar a amaldiçoar o nosso país, vamos continuar a falar mal do nosso país, vamos continuar a pensar que no nosso país é tudo por recomendação, tu tens que ter quem te indica, nós já criaram até uma sigla para isso, precisas ter, mas não é de todo verdade, não é? Existem ainda pessoas que entram no mercado de trabalho porque elas realmente são competentes, existem pessoas que entram para o mercado de trabalho porque elas realmente sabem o que fazer e conseguem entregar realmente valor, e pessoas angolanas. Sério? Temos pessoas assim no nosso país e eu quero desafiar a você que está ali do outro lado a pensar em realmente tornar-se um talento que vai responder a uma necessidade que a empresa procura. Então é necessário que haja essa abertura. Então, se eu tivesse que dar um conselho hoje a alguém sobre como fazer então para ter sucesso num processo de recrutamento, a primeira coisa que eu faria era a pessoa relaxar, não é? E não se candidatar em tudo quanto é vaga. Essa é a primeira coisa. Isso que não é fácil. Aqui as pessoas estão desesperadas. Qualquer vaga que aparece, a primeira vaga que aparece, eles aplicam CV. Olha, eu já recebi um CV de um candidato que rendeu-nos algumas risadas, porque tem uma área ali do CV onde nós colocamos as referências. Sim, sim. E as referências, quem são? São as pessoas com quem nós já trabalhamos, pessoas que nos conhecem e sabem se somos bons ou não, né? Então são aquelas pessoas que nós vamos ligar, olha, estou aqui com o currículo do fulano, o que pode me dizer sobre ele? Então, ele colocou nada mais e nada menos do que o Mark Zuckerberg. E pegou o número dele lá onde? Não, sem número, sem nada, né? Então, esse tipo de candidato, o que é que tu fazes com ele? Entendes? Então, não adianta nós nos candidatarmos em tudo quanto é vaga. Precisamos perceber a nossas... Primeiro, então, vamos aqui refazer o caminho. Relaxar, fazer um mapa na nossa mente do que nós queremos. Isso é muito importante. Se eu sei que eu vou candidatar-me a uma vaga de técnico de higiene e segurança, por exemplo, aparece uma vaga da eletricidade, não é? Eu vou candidatar-me. Não. Mas nós recebemos candidatos assim. Porque as pessoas estão realmente desesperadas. Só que o que é que ela pensa? Eu já mandei 1000 e-mails. Não, mas entre os 1000 que você mandou, só existe uma candidatura que foi feita da forma certa. Que foi feita na vaga realmente certa. Então, acalmar e fazer um mapa. O que é que você realmente quer? E isso é muito bom também, porque vai reduzir o nosso nível de estresse, de insatisfação com a vida. Porque se você faz 1000 candidaturas e não te chamam sequer para uma entrevista, realmente isso frustrante. Acaba por nos afetar muito. Então, saber o que eu quero. O que é que eu quero? Quero trabalhar na área de higiene e segurança. Ok. Colocar de lado, lembrar sempre higiene e segurança. Estou a ver uma vaga para eletricidade. Eu já fiz um curso de eletricidade. Vou candidatar-me? Não, porque eu tenho um foco. A área administrativa? Não, porque eu tenho um foco. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu tenho que garantir que o meu currículo esteja bem estruturado. O meu currículo precisa estar bem estruturado. Para quê? Para que o recrutador, ao ter acesso ao meu currículo, ele possa ter aquele tempo em que ele se sente assim, deixa eu dar uma olhada nesse currículo, não é? O que acontece às vezes? Tu pegas um currículo, a primeira coisa que você vê é a foto da moça no banheiro do KFC. Passa aqui a publicidade, né? Ela pode ser boa, mas o recrutador, ele pensa, essa moça... Mas ainda é exigível colocar a fotografia no CV? Não. No geral depende muito da posição, mas se a pessoa colocar uma foto no CV, precisa ser uma boa foto.
Mas por De que a foto? preferência, uma foto profissional. Mas por que a foto no CV? Uma coisa é as redes sociais, como o LinkedIn, que é a rede social profissional, e uma coisa é o CV. Por que a foto no CV? Tem alguma relevância isso? Relevância porque acaba por criar maior conexão com o recrutador, porque ali já traz como é que eu posso dizer, meio que é uma personalização mais profunda, não é? Eu não tenho ali só as palavras. Eu estou a olhar para o nome, já estou a ver o rosto da pessoa. Já consigo ver como é que consigo imaginar a fisionomia da pessoa, não é? Porque no fim das contas nós vamos contratar a pessoa. Nós não vamos contratar as habilidades só, é a pessoa. Sim, Então, num se eu conjunto. tenho o nome, a faculdade onde ela estudou, tenho ali a experiência dela e tenho também a foto, já me dá uma aproximação melhor. Mas essa foto, se vai colocar foto, precisa ser uma foto boa. Pode não colocar foto, sim, não tem problema algum. Ou seja, a fotografia não é um critério de avaliação do Não é CV. eliminatório. Não é. É um critério, mas não é eliminatório. Não é. Ou seja, o CV pode ser com ou sem a Sem foto, foto, não tem certo. problema. Mas do meu ponto de vista, quando eu recebo um CV com foto, eu já consigo imaginar como é que a pessoa é. Ok. Então é mais por causa dessa questão do interpessoal mesmo. Sim. Então, se você quer criar isso no recrutador, coloque uma foto. Então, estruturar bem o currículo, ver quais são as principais habilidades que você precisa ter enquanto estamos a falar de higiene e segurança, né? Enquanto técnico de higiene e segurança, ter ali um currículo bem estruturado, ver se tem palavras erradas, já eliminar, fazer um resumo do teu perfil, ter o seu endereço. Há muita gente que coloca, por exemplo, no currículo, residente em Luanda. Em Luanda onde? Imagina que a empresa esteja no Benfica e ele vive... Na Mutamba? Benfica, Mutamba é um lugar ligeiramente próximo. Ok. Né? O recrutador vai pensar, precisa de 40 minutos para chegar. Mas se vive, por exemplo, no Paraíso, entendes? Já fica muito distante. Então, a pessoa que vive no Paraíso pode trabalhar na Bahia de Luanda, a pessoa vai pensar, é próximo, né? Chegando ali em Cacoaco, é só descer. Né? Então, precisa colocar informações para o recrutador realmente poder avaliar ali tudo, os contactos realmente ativos, não colocar o contato do amigo, é de quem? É do fulano, olha, ele saiu, me emprestou, ele está sem telefone, colocou o meu número, entendes? O recrutador não precisa passar por isso. Certo. Até porque não tem muito tempo, são milhares de CVs. Não tem muito tempo. Então, estruturar, escolher o que você quer, fazer bem o seu CV, garantir que ele esteja bem estruturado, ver ali os erros ortográficos, escolher também um bom design de CV, porque há muitos CVs que parecem uma publicidade dos desenhos animados, né? Muitas cores, CV muito coloridos. Se não for para a área artística, porque essa também é outra coisa, né? Sim. Se não for para a área artística, não há essa necessidade. Então, depois de ter o seu CV, começar a selecionar empresas que você sente que você pode trabalhar. Não é? Vou fazer a lista das minhas empresas ou a lista das funções que eu quero desempenhar. Já falamos que a profissão é higiene e segurança, mas dentro da higiene e segurança, dependendo do nível não é? E da experiência, ele pode ser um assistente, pode ser um técnico sênior, pode ser um coordenador, pode ser um diretor, não é? Depende aqui, mas é na área de higiene e segurança. Então, vou fazer a lista das áreas dentro da higiene e segurança onde eu posso trabalhar. Então, quando eu for para a internet, Daniel, eu tenho foco, eu sei o que eu quero. Eu vou procurar exatamente vagas de assistente de higiene e segurança, técnico de higiene e segurança. Se eu não tiver mais de 5 anos de experiência, até coordenador de higiene e segurança. É importante ter esse domínio, por quê? Porque se estão a me pedir um diretor de higiene e segurança, eu tenho 3 anos de experiência, eu já não vou me candidatar. Então, daí a necessidade de compreender a mentalidade do recrutador. Porque se eu tenho apenas 4 anos, por que eu vou me dar o trabalho de me candidatar a
aquela posição. Entendes? Uhum. Lembrando que é a mesma profissão, Sim. mas Tem que níveis. entender o nível que eu busco, não é? Ok, selecionei a vaga que eu quero, ainda não me candidatei. Tu vês que leva um trabalho, não é? Selecionei a vaga que eu quero, o que eu vou fazer? Agora vou para a internet, vou para portais de recrutamento, vou para empresas de recrutamento e vou começar a fazer a aplicação do meu currículo para aquelas posições. Certo. Nada de se sentir tentado a aplicar em outras vagas. Então, eu vou fazer a minha candidatura ali, lembrando que eu já preciso ter um texto elaborado para enviar, se for por e-mail, porque há textos que tu recebes, há pessoas que não dizem nada, só currículo. Tu abres, tens o nome ali e o anexo, mais nada. Não precisa dizer alguma coisa, Sim. não é? Então tem o meu texto, o texto que eu vou usar para... Olha, até esse texto atrai o recrutador, sabias? Certo. Até esse texto atrai. Então preciso ter um texto bem composto, sem erros ortográficos, ali com a acentuação correta, a pontuação correta também. Principalmente se forem posições de responsabilidade. Certo. Então, se tu vais para um cargo, estás a te candidatar para uma posição de supervisor ou de coordenador, tu precisas ter ali um e-mail bem elaborado, concordas? Concordo, sim. Pois. Sim. Então, tu tens ali o seu e-mail, envias, fazes a candidatura e vais seguindo esses passos. Quando te chamam para a entrevista, tem que estudar a vaga. Se for uma entrevista aberta, que tu sabes qual é... um recrutamento aberto, melhor, que tu sabes qual é a empresa, então tu estudas aquela empresa. Certo. Vais estudar a empresa na entrevista, tu vais mostrar que estudaste a empresa. Então, o que acontece? Muitas vezes você coloca ali a vaga e tu perguntas por que te candidataste a essa posição. Nós somos uma empresa desse ramo, por que achas que tu podes realmente agregar? A pessoa diz, não, eu vi a vaga na internet e me candidatei. Só isso. Entendes? Ou seja, há muito por se considerar a nível do recrutamento e seleção. Não basta dizer que enviou o currículo, foi à entrevista e não foi aprovado. E não basta. É muita coisa que se passa ali. Lembrando que você não é o único que se candidatou, você não é o único que fez a entrevista. Certo. Então, se eu tenho 2 candidatos com as mesmas competências, mas um que se impôs um pouco mais no processo, eu vou avaliar e vou aprovar com certeza aquele que se impôs mais no processo. Aquele que fez o estudo da empresa, aquele que faz o follow-up, aquele que escreveu bem o e-mail, aquele que tem um currículo melhor estruturado. Se eu tenho 2 pessoas boas, um tem um currículo bem estruturado, o outro não tem, quem eu vou escolher? Tem um currículo mais estruturado. Entendes por quê? Porque isso já vai me dar um sentido de que ele seja mais também. Organizado, não é uma pessoa que tenha mais atenção. Quando diz um currículo estruturado, sabemos que o currículo começa com informações pessoais, não é? Onde vai o nome, endereço e tudo mais. Após as informações tem de vir o histórico acadêmico ou profissional. Como é que vamos descendo para ser um currículo bem estruturado? Olha, nós pensamos da seguinte forma, colocar ali as informações pessoais, começando pelo nome. Sim. Logo depois do nome, já coloca a profissão. Então, depois das informações pessoais, vai já ao histórico acadêmico. O histórico profissional. Se falou da profissão, já... Não sei se estou a fazer perceber a pergunta. O nome, a profissão. Nesse caso, Alice, gestora de RH. Sim. Bem por baixo do nome. Sim. Alice Camuco, assistente comercial. Alice Camuco, assistente administrativa. Alice Camuco, eletromecânica. Já sei. Por quê? Porque a primeira coisa que o recrutador vai ver é o nome e a sua profissão. Quando ele ver, principalmente quando ele tem várias vagas, entendes? Ele abriu o seu e-mail, ele já sabe, não, isso aqui é para eletromecânico. Já separa. Não tem que depois ter que ir até o final do currículo para selecionar, para saber se vai para que área. Então, o nome, a área ou a profissão, a seguir a escolaridade, informações acadêmicas. Certo. Então, vai ser o nome,
Informações pessoais, profissão, pois. o instituto, ou a escola, o ano, tem de Da mais colocar o recente ano. à mais antiga. Sim, sempre, da mais recente à mais antiga, as datas e o curso, não é? Porque o recrutador vai pensar, ele estudou nessa universidade, imagina que seja Universidade Católica de 2020 a 2024. Okay, o curso, chuta um curso aí. Eletromecânica. Eletromecânica, prontos. Depois dessa informação, vai logo para a experiência profissional. Certo. Também pode ter uma outra estrutura aqui. Se for aqueles que são divididos, logo ao lado do nome, vai colocar o perfil. Ou logo abaixo, depende muito da estrutura que ele vai usar. Ou logo abaixo da profissão, por exemplo, Alice, eletromecânica, aqui um resumo profissional ou o objetivo, o que a pessoa busca, colocar ali. Então, depois disso, vai colocar a escolaridade, não é? A escolaridade, depois da escolaridade, a experiência profissional. A experiência profissional tem de ser uma informação quase que imediata, porque é isso que o recrutador quer ver. Não é? Então, mesmo o resumo não pode ser um resumo muito longo, o objetivo não pode ser objetivo de 10 linhas, não. Objetivo 2 linhas, é suficiente. O objetivo comum é novos desafios, acho que é quase isso que eu vejo sempre. Pois é, o que você quer? Novos desafios. Entendes, Daniel? Porque muitas pessoas, tu perguntas, por que te candidataste a essa vaga? Ela diz, eu vi o anúncio e me candidatei. Mas por quê? Quero trabalhar aqui. Por quê? Entendes? Porque, por exemplo, eu quando conduzo as entrevistas, eu não sigo aqueles scripts que você encontra na internet. De quem padrão, pontos fracos e tal. Não, pontos fracos. Para quê? Eu por acaso quis perguntar isso mesmo já a seguir. Mas outras coisas. Tem o seu valor, mas eu gosto de trazer para o lado pessoal. Eu gosto de falar, sentir que eu estou a falar com o Daniel mesmo, não com uma pessoa que fez um desenho em casa, mentalizou algumas coisas. Sim, porque entrevistas são preparadas. Exatamente. Não, há pessoas que estão realmente preparadas. O estar preparado não significa tu te colocares numa posição robótica, não é? Que se te complicarem ali, entre aspas, de alguma forma tu te perdes. Não, o preparado é você estudar a posição e saberes que realmente estás capacitado para aquela posição. Para mim, estar preparado é isso. Preparado é isso. E adequar ao que já fazes na empresa. Adequar ao que já sabe, ao que já fazes. Sim. Sempre, sempre. Não pode passar disso. Então, eu vou perguntar, Daniel, por que te candidataste a essa posição? Tu vais responder. Mas eu vou perguntar, por quê? O que é que tu buscas? O que é que tu queres na vida? Tipo, onde é que tu queres chegar? O que é que estás a fazer? Além do que tem no teu currículo, o que é que você é que não está no seu currículo, por exemplo? Isso é uma das coisas que as pessoas pensam, não é? O que eu sou? Ou o que eu faço que não está no meu currículo? Por que ela quer saber isso? Eu quero saber realmente quem você é, não é? Então, isso acaba por, muitas vezes, fazer com que o candidato perceba que ele pode ser quem ele realmente é. Eu gosto de jogar na Territe, né? Gosto de... eu sou DJ. Gosto de música, gosto de pintar. Gosto de música, gosto de pintar, gosto... Porque nós somos pessoas que querem selecionar pessoas. Né? A questão técnica é muito, mas muito importante, sim, no processo de seleção. Mas essa interação de pessoa para pessoa acaba por falar muito mais. Então, se a forma como tu te posicionas a nível comportamental nos dá eu já tive um candidato que diz, não, mas isso aqui são coisas pessoais, eu não acho que devia responder sobre isso. Entende? E é aceitável essa resposta? Não é aceitável. Isso já me dá um alerta, não é? É daquelas pessoas que provavelmente não seja muito de relacionamentos, entendes? Porque ele veio e quer... Ainda na semana passada, nós estamos com um processo agora mesmo para a contabilista. Um dos candidatos, ele disse, falar sobre mim a nível pessoal ou a nível profissional? Entendes? Isso não se pergunta, não é? Não se pergunta.
Então, as pessoas não sabem também se posicionar numa entrevista, não conseguem se preparar realmente para a entrevista. E a pessoa pensa que é simplesmente acordar, o RH ligou, marcou a entrevista para as 10 horas, e ele vai lá, vai sentar numa cadeira bonita e acabou. Não, tenho que saber realmente portar-me bem. Sim, porque a maioria provavelmente é um caso isolado, como disse, conduz as entrevistas não do modo padrão e tem mais uma conversa com o candidato para saber um bocadinho mais a fundo. Se for uma entrevista padrão, porque são as entrevistas que mais se fazem Sim, aqui, sim. quem és tu, pontos fracos, pontos fortes, Sim. porque quer trocar de empresa e eu também já fui entrevistado várias vezes Sim. e quase as respostas são sempre as mesmas, porque queres trocar novos desafios, quem és tu, falar o teu o processo acadêmico, profissional Sim. e um bocadinho também do seu lado pessoal, Sim. pontos fortes e fracos, e são coisas que nós podemos encontrar respostas Sim. na internet. Exatamente. E como é que vocês dão conta se esse candidato está a mentir ou não? E outro também das referências também. Estamos a falar de tudo do que está no CV, referências. Eu posso dar uma referência de um amigo meu e como é que vocês vão saber que é mesmo trabalhou naquela empresa ou é mesmo o supervisor ou foi o supervisor dele? Como é que vocês dão conta de tudo isso? Que o candidato não esteja a mentir. Ok. Imagine que seja alguém que faça o controle da produção. Controle da produção, aqui já nas Na engenharia, engenharias, né? sim. Controle da produção, e ele vem e candidata-se a uma posição parecida. Né? Controle da produção é uma área que se usa muita automação. Né? Muita automação. Então, ele coloca uma referência e é uma área que eu não posso cometer o erro de colocar um potencial. Certo. Entendes? Eu preciso colocar uma pessoa pronta, a não ser que seja alguém que vai entrar ali como assistente. Porque geralmente o potencial ele entra como assistente ou como candidato, ou como, desculpa, estagiário. Né? Ele vai lá para aprender. Então, se eu preciso de uma pessoa pronta, ele me coloca o senhor fulano como referência. Eu vou ligar ao senhor fulano e vou falar sobre questões que eu sei que aquela posição exige. Certo, Eu não certo. vou fazer uma entrevista a ele, mas eu vou lhe fazer perguntas que vão de acordo com aquilo que o candidato me informou. Ele vai dizer, não, nós usávamos o sistema tal, nós fazíamos, por exemplo, no controle da produção, tem a velocidade da produção, tem a temperatura e tudo mais, tem a questão do trabalho em si, das equipas. Eu posso perguntar alguma coisa que tem a ver com a equipa, se ele foi realmente seu supervisor, sobre como ele se relacionava com a equipa, qual é o nível hierárquico em que eles estavam. Ele pode dizer, não, ele foi apenas meu colega. Mas imagina que ele diga, não, eu fui o diretor, isso já não bate certo. Certo, não é? sim. Ele fazia tal coisa, mas o supervisor diz, não, ele fazia uma outra coisa. Então, através de perguntas bem específicas sobre o trabalho, eu consigo saber se aquela pessoa não é uma pessoa forjada ou se é uma pessoa realmente certa. Agora, o CV, falou também aqui do CV de cores e tudo mais. O LinkedIn é a plataforma que agora quase todo mundo coloca um texto bonito e tudo mais. Todo mundo dá opinião aí na parte profissional, mas também já vi que pessoas fizeram publicações que o CV tem de ser o CV todo preto, não pode ser a cores. Como é que fizemos aqui o match? Uns recrutadores dizem que tem de ser, ou pode ser, não é? A cores, e uns também dizem que tem de ser preto. Assim, nós nunca vamos saber se nessa empresa qualificam ou aceitam CV todo ele preto, ou se nessa empresa aceitam CV assim com um bocadinho de cores e tudo mais. Assim, nós não conseguimos saber qual é o certo, qual é o CV certo. Olha, essa questão de cores é possível que tenha a ver com o sistema que eles usam para a triagem. Não é? É possível que tenha a ver com isso, mas se não tiver a ver com isso, eu penso que não há necessidade. O candidato tem de simplesmente escolher um formato mais profissional possível. É claro, para mim, também menos colorido possível, com menos informações possíveis.
Existem até aqueles currículos que são todo ele preto e branco, mas tem umas bolinhas, aquela borda como se fosse um diploma, um certificado. Não há essa necessidade. Não há essa necessidade. No processo de recrutamento, normalmente perguntam sempre a situação atual do candidato, se está vinculado numa empresa ou não. Dependentemente da resposta que o candidato dá, isso influencia na proposta salarial, porque ok, nós estamos a trabalhar, queremos uma remuneração e vamos pela remuneração e vamos também pelo trabalho, temos que trabalhar mesmo. Isso afeta na proposta salarial que os recrutadores fazem, porque a maioria das vagas que eu vejo não colocam a proposta salarial, que acredito que, no meu ver, eu acredito que deveriam colocar, porque acho que não é muito ético, no meu lado, fazer a pessoa, não digo gastar tempo, mas passar um tempo a estudar para uma entrevista, gastar dinheiro para imprimir um CV ou num cyber para enviar, e chega lá, depois de todo esse processo, o salário não vai de encontro ao que ele almeja, porque nós temos que temos que trabalhar, mas o salário tem de ir também ao encontro ao nosso nível de vida pessoal, se temos quantos filhos, onde é que nossos filhos estudam e tudo mais. Então nós pessoalmente como candidatos, fizemos também essas contas. Então gostaria de saber se, quando perguntam se a pessoa está a trabalhar ou não, influencia na proposta salarial, uma vez que não sei se há tabela salarial nas empresas, que deveria ter, porque se tem de falar nesse cargo, a proposta salarial é X. E de acordo com a tua experiência, o número de anos que já trabalha nessa posição, nesse setor, ok, podemos ajustar e aumentar um bocadinho mais. Olha, eu penso que aqui depende muito da política da empresa, porque colocar o salário no recrutamento pode não ser procedimento de muitos. Na minha prática, o que eu geralmente faço é saber muitas vezes a pretensão salarial do profissional. Eu já liguei para pessoas e disse: olá, nós estamos a recrutar para tal empresa. Não, nunca digo a empresa, porque ali é o primeiro contacto e eu não digo quem é o meu cliente. Mas por que também? Responde só também. Por que não dizem? Eu não digo quem é o meu cliente porque a empresa que vai recrutar através de um prestador, ela não quer ser incomodada. Tá? Então, se eu digo que o Daniel está a recrutar, o que é que vai acontecer? Eu vou diretamente para... Todo mundo vai vir para o Daniel. Tu vais para o supermercado, tem lá alguém. Vais para... Não é? Sim, a tua porta vai estar cheia de candidatos. Porque eu já disse que é o Daniel. E às vezes é aquilo que o recrutador, ou seja, que o candidato busca. Lembra da lista? É uma empresa que eu sempre quis trabalhar. Então ele vai para lá diretamente. Então, as empresas que não querem, que contratam prestadores, elas geralmente querem uma certa comodidade e se preocupar um pouco mais com o seu negócio. Então, principalmente quando têm muitas outras questões mais estratégicas internamente para se cuidar, quando tem essas situações, eles geralmente acham que é muito mais cômodo e vantajoso contratar um prestador. Então, nós não falamos quem é o nosso cliente. Nós passamos a informação de quem é o nosso cliente simplesmente na última fase. Nós fazemos a primeira entrevista, fazemos os testes e nas outras entrevistas, as últimas entrevistas, nós informamos quem é o nosso depois de avaliar, o que nós podemos fazer é, ao longo do processo, falarmos o tipo de indústria. O tipo de indústria, nós partilhamos e ele vê se é uma indústria que ele gostaria de entrar ou não, não é? E então, a partir dessa informação, tendo aprovado os candidatos, eu chamo e digo: olha, você aprovou para a próxima fase, que é conhecer o nosso cliente, a empresa tal, está localizada no sítio tal, e nós vamos ter um encontro com a direção
no dia tal para então termos uma conversa mais aprofundada, eles poderem ver se você realmente serve para a cultura deles. Aí sim eu falo sobre a empresa. Tá? Então, o salário, o que eu faço é o seguinte, tenho um cliente, eu já faço o alinhamento, lembra que eu falei sobre o alinhamento, Sim, sim. onde eu defino com a empresa, aqui pode ser um cliente interno, a empresa, um cliente externo, né? É algo que é importante de se fazer mesmo, não importa se você está a recrutar para a tua empresa ou não. Então, nós fazemos o alinhamento, dentro do alinhamento nós já colocamos a faixa salarial, sempre. Internamente. Internamente. Pode não ser um valor exato, mas nós vamos dizer, olha, essa posição tem uma remuneração que varia entre 200 a 500 mil kwanzas, por exemplo. Né? Ou não margens tão largas, mas de 200 a 250, ou de 250 a 350 mil kwanzas, não é? Eu já defino isso com o meu cliente. O que vai acontecer? Quando eu ligo, na primeira ligação que eu faço ao cliente, antes de marcar a entrevista, eu já gosto de saber a pretensão salarial. Sim. Eu vou dizer, olha, senhor fulano, eu estou a lhe ligar porque o senhor candidatou-se à posição tal, mas nós não queremos perder o seu tempo vindo para a entrevista e nem o nosso. Eu já deixo muito claro qual é o meu objetivo. Por quê? Anteriormente, eu também já fiz processos que eu entrevistei milhares de pessoas e no final fiz a proposta, ele não avançou, eu fiz 1000 entrevistas e ninguém avançou. Eu não tinha uma pessoa sequer para dar ao meu cliente. Já imaginou a frustração? Eu também fico frustrada. Sim, é dos dois lados, sim. Os dois lados, né? Porque o candidato, puxa, fiquei tanto tempo aqui para depois dizer que era só 500 mil, sendo que eu já ganho 800 mil. Não é? Por que eu vou sair de uma empresa onde eu já ganho 800 mil para ir para uma empresa onde eu vou ganhar 500 mil? Não é? E eu tenho a mesma sensação. Então, o que eu faço hoje? Antes mesmo da entrevista, eu já ligo, olha, assim, 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 gostei do teu interesse, gostei do teu CV, mas antes de marcarmos também para aqui eliminarmos certas etapas desnecessárias, pode partilhar qual é a sua pretensão salarial, ele vai partilhar e muitos perguntam, não, mas eu quero saber também o que é que vocês estão disponíveis a oferecer. Eu digo, olha, o nosso cliente é uma empresa, né, de tal indústria, porque há pessoas que dizem, não, mas eu quero saber se é uma empresa grande ou uma empresa pequena, porque também influencia muito. Imagina que seja uma empresa de 1.500 funcionários. O assistente administrativo de uma empresa de 1.500 funcionários não tem o mesmo salário que o assistente administrativo de uma empresa de 10 funcionários. Geralmente, não é? Sim, assim, via de regra, não é? Porque há empresas que têm 10 funcionários, mas têm um faturamento enorme, não é? Então também depende muito. Mas, assim, via de regra, isso vai influenciar muito. Então, não, é uma empresa com tantos funcionários e tal. Ele já consegue ter uma ideia, o nível de responsabilidade. Muitas pessoas também perguntam, quando não está claro na descrição da vaga, também perguntam, falam, ok, então em relação a isso que você me disse, a minha pretensão é X. Eu vou lhe dizer, olha, muito obrigada, nós ainda não fechamos com o nosso cliente, mas nós estamos a trabalhar com uma faixa de X a X. Tem interesse de entrar nesse processo? A pessoa tem total liberdade de dizer sim ou não. Por quê? Lembra, eu já recebi 1000 currículos. Então, se um não tem interesse, ainda tenho mais 1.499 para perguntar. Entendes? Então, são várias opções que nós temos aqui. É sempre melhor porque economiza tempo, não é? Então, mas não é obrigatório colocar, não é obrigatório. Geralmente as empresas não colocam mesmo. A outra questão que esteve a colocar tem a ver com a questão da própria pretensão salarial, não é? Pronto, eu faço dessa forma, que já expliquei, e realmente a pretensão salarial tem a ver com o meu histórico profissional, a pretensão salarial tem a ver com as minhas competências e tem a ver também com as minhas necessidades. Então, as minhas necessidades, as minhas competências e a minha formação. Então, a minha pretensão salarial deve atender a estas 3 áreas. Então, imagina, os meus filhos estudam na escola Y. A minha renda mensal atual é tanto.
o meu custo de vida é tanto. Então, tudo isso eu preciso colocar na balança para definir se realmente vou aceitar ou não. Agora, se o candidato está ainda empregado, isso atrai mais ou não? Depende muito. Há pessoas que sentem que a grama do outro geralmente é mais... É mais verde. Então ele tem parece que sente maior prazer em roubar alguém. Aqui querem já as pessoas prontas, não querem dar formação, acontece muito isso. Acontece realmente. Mas também há necessidade aqui, e falou num ponto muito importante, das pessoas terem a disposição de realmente começar. Daniel sabe, eu trabalho com um projeto em que nós estamos a começar. Então, quando nós começamos com esse projeto, nós conversamos com as pessoas que nós entrevistamos e falamos da nossa real situação, né? E fomos muito verdadeiros com as pessoas. E eu tenho certeza que eles vão ver esse podcast e não vão me desmentir. Vamos. E nós falamos, olha, nós estamos nessa situação assim, estamos a começar e nós queremos pessoas que amanhã possam dizer, não, nós é que construímos isso. Então, a nossa condição é tanto... isso é o que nós podemos de momento, temos uma visão de melhorarmos nisso e naquilo. Queremos pessoas que realmente queiram. Muitos dizem que não, mas há pessoas que fazem parte disso, estão a sonhar conosco, estão a crescer conosco e tem sido muito bom caminhar com estas pessoas. Então, nem sempre a empresa quer pessoas prontas. O que acontece é que existem pessoas que não querem realmente começar, elas querem elas querem estar num lugar, querem comparar-se a pessoas que já têm uma estrada de 3 anos, de 5 anos de experiência. Não existe isso. Existem pessoas que vão mesmo começar como estagiário, licenciou-se há 3 anos, não conseguiu emprego. Por que não procuram um estágio? Procuram um estágio não remunerado. Procuram um estágio em que você possa aprender aquele trabalho. Há pessoas que dizem, eu fiz a faculdade, nunca me deram a oportunidade de mostrar realmente o meu valor. Você já procurou um estágio não remunerado, por exemplo? As pessoas ficam assim chocadas. Não, mas e o meu táxi? Não, tudo bem, tem o teu táxi, mas são possibilidades que nós podemos começar também a ver, tentar, não é? Para entrarmos. Eu, quando comecei em RH, eu comecei como estagiária. Entende? Mas remunerada? Diga? Remunerava alguma coisa? Sim. Por acaso, sim. Mas, assim, o tipo de pessoa que eu sou, ainda que eu tivesse que começar sem remuneração, eu começaria. Eu começaria. Por quê? Porque eu vejo muito olho muito para o futuro. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa. Eu posso não saber uma coisa, mas se eu sei que se eu aprender isso, daqui a 2 anos eu vou conseguir um retorno de tanto, eu vou aprender, Daniel. E falta essa iniciativa por parte de muitos candidatos. E nós sempre falamos nas nossas mentorias, está à procura de emprego. Enquanto não apareça um emprego, faça um trabalho. Porque a questão do emprego é uma coisa, a questão do trabalho é uma coisa totalmente diferente. Você não tem um emprego que te pague 100 mil, 200 mil, mas você está inserido numa comunidade onde você, por exemplo, poderia abrir uma explicação. Que os 200 mil ou os 100 mil que você busca, você podia receber da explicação daquelas mamás recebendo 5 mil kwanzas mensalmente, entendes? Então, é necessário realmente, e aquilo é uma experiência de trabalho. Você pode usar aquilo como uma experiência de trabalho e colocar no seu currículo. Eu já recebi uma jovem e ela disse, não, eu nunca trabalhei, eu só atendia numa cantina. Entendes? Não, mas aquilo é um trabalho. É uma experiência de trabalho. Se eu precisar de alguém que possa trabalhar no atendimento ao público, ela já trabalhou na cantina. É uma experiência. Mas os recrutadores validam mesmo esse tipo de experiência, porque eu acredito que nós temos muito esse tipo de experiência. Vou dar exemplo. No setor petrolífero tem tem fatores, né, que colocam trabalho, como noutros setores, trabalhar sob pressão, fazer noite, supervisor também. Agora vou associar ao pessoal que está aqui em terra. Uma pessoa que trabalha neste serviço de táxi, ele trabalha sob pressão. Sim. Faz noite também.
ele faz gerência também de pessoas, Sim. faz gerência de bens, que é o carro. Essas aptidões, se eu for numa entrevista de trabalho do setor petrolífero, serei considerado, ok, não tenho a expertise técnica, mas se for alguém, um potencial, como acabou de dizer agora, Sim. posso ser aprovado? Pode ser aprovado. Não existe aqui. Porque assim, o que o recrutador busca, no fundo, é que você saiba fazer a coisa. Que você saiba fazer a coisa, é que você passe para ele a impressão de que você vai conseguir. O que acontece? Na maior parte das vezes, Daniel, tu és uma pessoa altamente qualificada. Só que eu estou a te ver pela primeira vez. Eu não sei isso. Tu precisas me mostrar que você é altamente qualificado. No teu currículo já está escrito, mas imagina que tu sejas altamente qualificado e eu te pergunto, tu respondes, das até a resposta certa, mas tu não tens convicção, não convences a pessoa. Não passa aquela coisa que ele vai, sabe? Aquela, eu não sei se consegues Sim, perceber, estou a não perceber, consigo sim. assim explicar Estou a por perceber, sim. palavras, Não passa a mas convicção. a parte da convicção, eu preciso entender que realmente tu vais dar conta da coisa. Porque a pessoa, não, ele sabe, mas é muito mole. Estás a ver? Ele sabe, mas a forma como ele fala, não sei se. Estás a ver? Que são as tais questões comportamentais que vão falar muito mais alto do que as questões técnicas. Nós já tivemos um processo em que a diretora, esse processo por acaso fizemos no princípio deste ano, a diretora olhou para uma candidata, ela disse: Olha, eu prefiro ela do que esses todos que têm muita experiência. Por quê? Porque se eu lapidar essa miúda, vai dar uma grande coisa. Entendes? Porque a forma como ela... Eu também queria contratar aquela miúda. A forma como ela falava, a forma como ela usava as palavras, de uma forma realmente certa. E nós temos uma não sei se posso falar, Pode falar assim. uma mentoria de preparação para a entrevista, que é onde nós trabalhamos essas questões nos candidatos, porque realmente não basta dizer, tens experiência de quantos anos? 2. Não é só isso. Eu busco, tu vais dizer, não, mas ali se tu colocaste no anúncio que precisas de alguém que tem 2 anos de experiência. Sim. Não, não é assim que se responde. Não é? Eu tenho 2 anos de experiência, comecei na empresa tal, comecei no mês tal. Tem que ser uma resposta completa. E usando as palavras e até o tom de voz num nível certo. Se tu usas o teu nível de voz de uma forma muito relaxada, como se tu não quisesses aquela vaga, sim. ele não vai te contratar. Pode ser que você realmente é a pessoa certa, mas não basta ser a pessoa certa. Você precisa parecer ser a pessoa certa. O jogo é esse, Daniel. O jogo Parecer ser naquela hora. parecer ser a pessoa certa. Porque você já é. Sim. Só que você não parece. Então, quando você é a pessoa certa, você precisa parecer também ser a pessoa certa. E isso começa logo desde a recepção, a forma como você se senta, a forma como você interage com o pessoal. Nós fizemos até alguns vídeos sobre 10 dicas que o candidato pode seguir. São questões muito, muito úteis. A forma como ele se posiciona ali na recepção, o saudar, o dar as mãos, sabe? Há pessoas que chegam e dão a mão assim meio mole, meio frouxo, né? Tem que ser firme ao saudar. Imagina, 2 pessoas boas, Daniel, de novo essa pergunta. 2 pessoas boas, um que te saúda com aquela força firmeza. e o outro que te dá a mão assim meio... Tu vais selecionar Firmeza. quem? Entende? A firmeza, é isso que o recrutador quer. Por quê? Porque os dois já são bons. E não é fácil, ou seja, não é muito difícil encontrar pessoas boas. O nosso mercado, o mercado angolano, está cheio de pessoas boas. E eu gosto de dizer isso, porque eu tenho muito orgulho dos profissionais angolanos. E sou daquelas pessoas que, como diretora de RH, nas diferentes empresas onde eu passei, sempre dei primazia ao talento angolano. Eu sempre me questiono por que eu vou contratar um indiano, por exemplo, se eu tenho angolanos bons que podem desempenhar aquela função. Certo. Por que eu vou contratar
um outro expatriado qualquer, se eu tenho angolanos que realmente podem desempenhar aquela função, a questão é comportamental. Certo, O certo. próprio comportamento, não é? E já até se fala aqui, a questão técnica te leva à posição, mas é a questão comportamental que vai tira da permanecer ali, fazer permanecer ali. Então, muitas vezes, até isso é uma realidade. Até empresas com capital estrangeiro, capital humano estrangeiro, preferem manter determinados elementos por causa da questão comportamental. Okay. E é isso. Parece que, não, vocês não valorizam os angolanos. Não é isso, é a questão comportamental. Mas para isso, eu acredito que tem de haver um feedback dos recrutadores, Tem que de haver. está muito difícil. Vou dar exemplo, Tem. tanto da parte das agências de recrutamento Sim. e também da parte das empresas já grandes. Até as empresas grandes já têm que eu também já recebi muito, a mensagem automática, que Sim. infelizmente não selecionamos, vamos selecionar a outra pessoa e tudo mais. Mas como é que vamos saber, com essa resposta automática, com o calar das agências de recrutamento, que o nosso CV nós erramos aqui, ou temos que melhorar aqui, Sim. aqui. Ok, vamos descartar isso de que colocamos o CV numa posição Sim. que não é a nossa. Imagina que esteja tudo certo. Está tudo certo, é a Sim, posição, não nós aprovar. trabalhamos e tudo, mas não aprovamos. Sim. Não nos deram um feedback. Sim. Como é que vamos saber que Solicita onde o alinhar? feedback. Faça o follow-up da função. Faça Já o sei. follow-up. Eu também já fiz. Eu estou a falar também por exemplos próprios também. Sim. Eu também já fiz isso. Faça as perguntas certas. Faça Quais as são? perguntas certas. Por exemplo, e isso é uma coisa também que muitos candidatos não fazem. O candidato não cria conexão com o recrutador. Nós precisamos aprender a criar conexão com o recrutador. Primeiro, saiba o nome da pessoa com quem você vai se encontrar. Imagine, o senhor Daniel tem uma entrevista amanhã. Ok, está bem, estarei lá. Só isso. Geralmente o candidato faz isso. O que o candidato deveria fazer? Ok, já passou o endereço. Com quem é que eu vou ter? Vai ter com o senhor fulano. Ok, este senhor é o que vai me entrevistar? Sim, é o que vai lhe entrevistar. Ok, o que é que eu posso fazer? Eu vou para o LinkedIn desse camarada. Entendes? Vou para o LinkedIn desse camarada, vou ver as suas conquistas, vou ver quem ele realmente... Eu vou conhecer quem é a pessoa que vai estar comigo. Quando tu sabes quem é a pessoa que vai estar contigo, na entrevista, tu vais mostrar que tu conheces aquela pessoa. Tu não vais te relacionar com uma pessoa totalmente Estranho. desconhecida e que está ali simplesmente para responder às perguntas. Que esse é o principal erro dos candidatos. Eles vão para a entrevista e sentam no banco do réu. O que é isso? É aquilo, como se fosse uma prova oral, né? E as respostas, como você já disse, são as mesmas, né? São praticamente São as praticamente mesmas. as mesmas, sim. São praticamente as... Então, se as respostas são praticamente as mesmas, por que as pessoas não aprovam? Essa é a questão, não é? Porque as pessoas não se preparam para a entrevista. A pessoa não pensa, tenho entrevista amanhã, vou sentar, vou me preparar. É necessário essa preparação. Com quem é que eu vou estar na entrevista? Vai estar com o senhor fulano. Além dele, tem mais alguém? Vai estar também com fulano. Ok. Você estuda o perfil daquelas pessoas. Vai estudar o perfil daquelas pessoas. Na entrevista, ele vai dizer, olha, imagina que seja o senhor Antônio. Ah, senhor Antônio, muito prazer. Já o conheço pelo LinkedIn, mas é muito bom ter esse contato aqui consigo. Ele vai te olhar de forma diferente. Sim, não sim. tem como. Depois disso, tu vais para a entrevista corre muito bem e tal. Geralmente a empresa usa um contato para falar consigo, certo? Ok. Tu não sabes se aprovaste ou não, já passou 1, 2 semanas. O que é que tu vais fazer? Vais ligar para aquele contacto. Uma coisa que também muitas vezes acontece é que a empresa te liga, tu nem sequer gravas o contato. Não é verdade? Aquele número fica lá e tu depois não sabes qual é, porque são vários. Então, tu gravas o contato da empresa, depois da entrevista, passando 3, 4, 5 dias, 1 semana, 2 semanas, tu ligas para a empresa, olha, eu estou a falar com a senhora fulana e tens que saber também o nome da pessoa que te liga. Olha, a senhora fulana ligou-me há 2 semanas a falar de uma entrevista, eu estive ali na entrevista e tal. A senhora tem um tempo, ser mesmo cordial, ser educado, isso chama muita atenção. As chances daquela pessoa não atender o teu pedido serão muito reduzidas, porque tu foste educado e tu mostraste que
Tu és uma pessoa que, mesmo que não tenha aprovado, tu és uma pessoa educada, uma pessoa preparada para o processo. Aí tu vais dizer, olha, eu fiz a entrevista, não sei não sei o que aconteceu, mas até o momento eu não tive o feedback. E tu vais ser sincero com aquela pessoa e dizer, olha, eu na verdade não é muito por querer ser aprovado ou não, porque eu sei que existe a pessoa certa que vocês buscam. Entretanto, se eu não for a pessoa certa, eu gostaria que vocês me dessem um feedback de áreas que eu preciso melhorar. Seja mesmo sincero. Ah, não, eu não posso falar sobre isso, tem que ser o senhor fulano. Ok, quero agendar um horário com o senhor fulano. É paciência. Mas agora os paciência. recrutadores atendem Atendem. a tudo isso. Atendem. Parecendo que não, atendem. A nossa questão é que muitas vezes nós nos colocamos numa situação muito assim embaixo e nós já pensamos que o recrutador não vai atender. Só que o recrutador é uma pessoa normal, uma pessoa com quem você vai se cruzar no Catinton, no táxi, entende? Mas essa é Ele a percepção que eles já nos passam, que muitos recrutadores já passaram. Exato, sim, essa é a percepção que eles passam, não é? Mas nós estamos aqui a entender a mente do recrutador. O recrutador gosta disso. Senhor fulano, principalmente quando ele liga diretamente. Não é? Se ele liga diretamente, tu tens ali acesso totalmente livre. Ligas para ele, olha, eu gostava de ter uma conversa consigo, fiz a entrevista no tempo tal, olha, a posição já foi preenchida, ok. Poderia, por favor, me ajudar a perceber onde foram, quais foram os meus pontos fracos para essa posição? Temos de fazer isso. Imagina que entre 10 entrevistas que tu compareças, nem todos façam, pelo menos 2 a 3 pessoas vão te dar esse feedback. Nós temos realmente que ter a cultura de solicitar o feedback. Precisamos. Porque se não for, nós não vamos conseguir. E eu estou a falar isso por experiência própria. Eu formei-me no Brasil e comecei a trabalhar lá. E o Brasil é um país que, dependendo da posição, a questão das línguas estrangeiras é muito mais se for uma multinacional, não é? Não é como aqui, que você precisa falar uma língua estrangeira até para lidar com clientes. Lá não é muito assim, não é? Mas, pronto, em algumas realidades, mas no geral não é assim. No geral, eles valorizam muito a língua local. Né? O cliente precisa fazer os possíveis de ir com um tradutor ou sei lá quem para conseguir atender a situação que ele precisa resolver. Então, eu não precisava praticamente da língua estrangeira. Trabalhei lá por 2 anos e, posto cá, eu comecei a fazer as entrevistas e eu solicitei o feedback. E os entrevistadores disseram para mim que, para a posição que eu queria, eu precisava falar inglês. E na altura eu não falava inglês. O que eu fiz? Você acha que eu me candidatei a mais uma vaga? Não. Aprender inglês. Fui aprender inglês. Quem tem esse tempo hoje, Daniel? Os candidatos pensam dessa forma? Não. Não. Então, quando nós estabelecemos o nosso método de mentoria, de preparação para a entrevista, foi a pensar nesses aspectos. Não foi simplesmente uma coisa da internet. Foi baseado na mente do recrutador. Certo. O recrutador me disse, olha, Alice, para essa posição que você quer, principalmente aqui na nossa empresa, você precisa falar inglês. Tu és uma forte candidata, tens até uma experiência multicultural, mas se tu não falares inglês, tu não vais conseguir desempenhar essa função. Principalmente se tu quiseres realmente trabalhar na tua área de formação, que é RH, porque o RH aqui lida com outros departamentos onde tem expatriados. Sim. Não é? Então o expatriado vai te perguntar por que está a descontar esse IRP? Tu tens que saber explicar. Se tu não souberes explicar, como é que fica, não é? Então eu tive que correr atrás do inglês, resolvi essa situação e voltei a candidatar-me. Quando voltei a candidatar-me, as minhas chances subiram significativamente. E tão logo eu concluí o inglês, eu não tive muitas dificuldades para conseguir outra oportunidade. E mais, nas outras empresas onde eu passei, a questão da língua era uma questão eliminatória. Então eu já resolvi uma situação para anos futuros, não é? Para sempre. Exatamente. Então nós precisamos perceber
e entender também onde é que nós queremos chegar. O candidato que quer simplesmente trabalhar, que quer só trabalhar na empresa, não quer fazer carreira, ele vai estar de galho em galho. Hoje vai ser eletricista, amanhã vai ser decoradora, depois vai estar a fazer canalização. Esse é outro problema que nós temos aqui no nosso mercado. As pessoas não têm foco, não têm foco. Ela pensa, estou desempregada, vou fazer o quê? Vou me candidatar naquele salão de beleza. E depois aparece uma outra vaga para ser recepcionista, ela vai. Depois aparece uma outra vaga, ela sai dali, depois de 2 meses, 3 meses, vai para outra. Isso é um aspecto que o recrutador também vê no seu currículo. Por que ficou 6 meses aqui? Foi logo para outra empresa. Ou então, nesse processo que nós estamos agora, nós recebemos um candidato que está desde abril numa empresa nova. E eu perguntei, tu estás de abril 2025 para cá, o que está a acontecer? Por que tu já queres mudar de empresa? Ele não soube justificar. O que vai acontecer? Esse candidato, por mais que ele tenha competências técnicas, se eu o aprovar, amanhã por 10 mil kwanzas de diferença no salário, ele vai sair. Entendes? Então, o recrutador, ele não tem ele tem questões já estabelecidas. Para longo prazo. Sim, ele já tem questões estabelecidas. Ele, quando vê o currículo, ele não vê só o papel, ele analisa tudo. O tempo que tu ficas nas empresas, quais são as posições que tu trabalhas. Imagina uma pessoa que vai colocar no seu currículo curso de decoração, curso de culinária. Curso de assistente administrativo, curso de Excel, curso de informática. Entendes? E ainda tem candidatos que vão colocar um curso técnico. Tu pensas, mas quem é essa pessoa? Faz isso tudo. Faz tudo isso. E tu recebes e perguntas por que essa diversidade. É bom, né? Mas por que essa... Não, eu sou daquelas pessoas que gosto de trabalhar em tudo. Eu sei fazer muita coisa, a vaga que você tiver, e no final eles sempre terminam assim. Olha, se eu não passar nessa vaga e aparecer uma outra oportunidade, podes me colocar. Mas como assim? Não, eu estou disponível no mercado. Aceita tudo. Ele sabe fazer tudo e ele aceita tudo. Qualquer salário para ele vale, né? Não é assim. Nós precisamos ter foco. Precisamos ter foco. Ok. Eu sou do RH, eu vou manter o meu foco aqui, no RH. Isso não tem nada a ver com questões das circunstâncias da vida. Nós estamos a falar no geral, não é? Porque há pessoas das circunstâncias da vida, por exemplo, acontecendo qualquer coisa dentro das circunstâncias da vida, já não posso trabalhar em RH. Eu posso fazer um negócio, posso trabalhar numa outra coisa. Isso não tem nada a ver, porque a circunstância da vida levou-me a um estado financeiro que eu preciso fazer qualquer coisa. Isso é algo totalmente diferente, porque nem sempre é possível você manter, dependendo da circunstância que você tiver a passar na sua vida, às vezes você precisa olhar para um bem maior. Sim. Mas se não for essa questão, por que eu vou para a engenharia e depois vou para o RH e depois vou para a medicina? Para a medicina. Entendes? Nós já recebemos pessoas que fizeram estágio, formaram-se no ensino médio em medicina, em enfermagem, foram enfermeiros, mas depois foi assistente administrativo, assistente comercial. Não, trabalhei também na empresa tal. E isso acontece muito quando nós temos uma área de apoio ao candidato. Na área de apoio ao candidato, nós temos uma área de elaboração de currículo, carta de apresentação, estruturação do LinkedIn, porque nós já temos essa ideia de que quando tu recebes um currículo, tu vais ver o LinkedIn da pessoa para saber quem ela realmente é, ver as redes sociais. E a pessoa diz, não, eu gosto dessa coisa, estudei aqui, fiz a faculdade, disse, tipo, por que você fez o ensino médio disso e fez faculdade daquilo? O recrutador, ele pensa dessa forma, ele analisa tudo isso. Para o recrutador, um ensino médio não é só um ensino médio, é uma indicação da sua vocação. Sim. Então, se você vai fazer um curso de contabilidade, por exemplo, e no ensino superior, tu vais fazer design gráfico, né? Vais ali nas TICs, né? Questão de design, questão de
prontos, redes sociais, marketing, essa área ali, essa área do marketing, não é? Ele fica meio, né? Da saúde para o marketing, o que aconteceu aqui? Não, é que o meu pai é que queria... Transformação digital. Entendes? Então, o recrutador pensa em tudo isso. Ele quer ter um candidato com foco, um candidato que sabe o que quer. Mas eu já trabalhei na cozinha também, já trabalhei na decoração, mas hoje sou assistente administrativa. O que é que eu faço? Retira do teu currículo, não é? Para que o teu currículo seja mais específico. E o currículo sempre precisa ser específico à vaga que eu vou me candidatar. Então temos que fazer ou adaptar o nosso currículo de acordo à vaga. Temos que ter vários currículos, mais ou menos assim. Se tu tiveres um currículo, tu vais analisar a vaga. Se achas que o teu currículo atende àquela necessidade, tu mantens. Mas se vires que tem algum aspecto que faz parte da tua verdade, mas que não está no currículo, porque o que é que acontece? Como já falei, muitas vezes nós precisamos suprimir informações do nosso currículo. Mas imagina que aquele aspecto seja valorizado numa outra empresa. Então eu vou colocar no meu currículo que eu vou enviar para aquela empresa. Não é bom tu usares o mesmo currículo para te candidatares em tudo quanto é vaga. Não é bom. Tu precisas realmente ser muito específico e atender à necessidade, porque o recrutador ele tem uma fome e ele mata essa fome no candidato. Certo. O candidato precisa matar a fome do recrutador. Isso vai acontecer através do quê? Do alinhamento. Eu tenho que me perguntar se essa vaga é para mim ou não. Tendo em conta as minhas experiências, tendo em conta a minha história. Se eu não cabo naquela descrição, eu não vou fazer a minha candidatura, não vou fazer a aplicação. Ok. Está a ser muito interessante, não é? Eu estou a aprender muito também, até acho que vou entregar o meu CV para analisar. Estou a aprender muito. Vamos. Quero que a prezada Alice agora já deu algumas recomendações no princípio, mas agora já no fim quero que acrescente nas recomendações. Fale também um bocadinho do projeto que teve assim a falar a pulos, mas quero que fale assim de forma integral e deixa suas redes sociais e o seu contacto para quem precisar aderir aos seus serviços. Muito obrigada, Daniel. Para finalizar, eu gostaria de falar sobre a questão salarial. Estamos a falar há pouco. E pronto, eu acho que isso é muito, muito importante quando o recrutador quer saber a nossa pretensão salarial. Se eu chutar muito alto, parece que serei eliminado. Mas se eu chutar muito baixo, parece que ele vai tirar proveito. Seja verdadeiro. Cada um de nós tem de saber o que vale aqui, entre aspas, no mercado. Então, imagina que a vaga seja para 500 mil. E eu no mercado me vejo com 200 mil. É a forma como você se vê. Né? O recrutador nunca devia usar essa informação para te dar uma pretensão, te dar uma remuneração inferior, porque também, legalmente falando, não é possível. Legalmente falando, por quê? Porque nós temos um diploma legal que chama-se qualificador ocupacional. O qualificador ocupacional é um diploma exigido por lei, onde a empresa vai colocar as categorias, as subcategorias, as profissões que tem na empresa e também estabelecer o salário daquela posição. Então, se eu sou uma empresa que segue isso à risca, e eu estiver a oferecer 500 mil e o candidato disser que não, minha pretensão são 400, porque eu quero cumprir aquela obrigação da posição, então eu vou dar os 500 mil para o candidato, independente dele ter dito um valor mais baixo. Mas já ouvi que quando vocês conseguem diminuir o valor do candidato sem a ganhar, são coisas que já ouvimos, né? Por isso é que eu estou a dizer que se a pessoa quiser fazer as coisas da forma certa, porque também é verdade que nós somos humanos, não é? E muitas empresas acabam por pecar nesse aspecto. Por quê? No qualificador eu consigo definir qual é a faixa salarial de determinada posição. Então, e outra coisa que vai acontecer é, por exemplo, se eu recebo uma inspeção. Uma inspeção
E nessas inspeções que geralmente o RH recebe, eles solicitam o qualificador, solicitam recibos de salário, não é? Eu como gestora de RH, já vou me preocupar porque se o assistente administrativo tem de ganhar 200 mil, o meu qualificador diz que é 200 mil, e eu vou dar um recibo de salário que são 100 mil, né? Aí já fica... Né? Ele vai me questionar por que o vosso salário aqui no qualificador é tanto e vocês pagam um valor inferior, não é? Ou por que vocês têm duas pessoas na mesma função, mas que elas ganham um salário diferente? Eu preciso ter resposta para tudo isso, entende? Então, se eu quero fazer tudo da forma certa, a pretensão salarial do candidato não é uma coisa que eu vou usar para eliminar ou para aprová-lo, não. Eu elimino ou aprovo em função daquilo que ele realmente representa. Não é? É claro que se ele tiver uma pretensão salarial muito alta e que eu não consigo suprir, eu vou dizer, olha, a tua pretensão é muito alta e eu não consigo suprir a essa necessidade. Outra coisa que nós precisamos também perceber é que existem empresas para todos. Como já fiz menção, uma empresa, um assistente administrativo pode pagar 200 mil, na outra empresa pode ser 500 mil, não é? Então, né, há lugar para todos. Até só temos esperar, que aí é que... esperar. Essa é a questão, porque nada é linear, nada é exato. E é a mesma coisa de dizer como é que o fulano consegue mudar sempre de empresa, sempre que ele quer, ele consegue mudar, mas eu nunca consigo, né? Há coisas que nós não conseguimos explicar. Não temos resposta para tudo, na verdade. Mas agora já, em termos de conclusão, eu penso que as pessoas precisam, o candidato, no caso, precisa pensar no processo de recrutamento como um processo que foi estruturado. Precisa pensar nisso. Se a pessoa não pensa nisso, ela vai se frustrar, realmente. E vai procurar por caminhos não muito bons. Nós temos serviços de job hunting, que é quando o profissional ajuda a encaminhar aquela pessoa para o mercado de trabalho, ajudando ali com anúncios de vagas, ajudando-lhe a procurar emprego. E há muitas pessoas que vêm e dizem, olha, eu quero trabalhar na empresa tal. Nós estamos com um caso assim. Estamos com um caso... O senhor quer trabalhar na Sonangol, mas não funciona assim. Eu quero trabalhar... Pode falar o nome das empresas? Pode falar, tá à vontade. Quero trabalhar na empresa tal, eu quero trabalhar na empresa... Não é assim que funciona. Eu preciso olhar para o seu perfil, não é? Vamos fazer a mentoria, vamos preparar aqui algumas questões... E, no final, nós vamos começar a ver quem são as empresas que buscam profissionais como você. Tem que combinar, né? Match. Então, tem que combinar e depois começarmos a fazer as aplicações. Não é assim que funciona, não é? Então, a empresa que tiver a vaga é a que nós vamos fazer o anúncio, a aplicação. Eles vão analisar o seu perfil, tu vais lá fazer a entrevista e é isso que tem que ser, né? Não, eu não quero essas empresas pequenas, não é assim que funciona. Então, nós temos esse serviço, então, de job hunting, onde nós ajudamos a encaminhar profissionais e nós dependemos do mercado. Nós não temos ainda aquela questão de dizer, olha, vais trabalhar na empresa X, vais trabalhar na... Queremos crescer até esse ponto de ter vários parceiros. Temos alguns parceiros, pessoas, principalmente colegas, pessoas de empresas onde já passamos e pessoas que vamos nos cruzando de certa forma. Por exemplo, já sei que se vocês precisarem, sim. olha, Daniel, tem aqui alguém assim com esse perfil. Não precisas, não é? Sim. Então é assim que funciona. Então nós queremos crescer até o ponto de termos vários parceiros e estes parceiros depois começarem a dizer, olha, preciso de tal pessoa, não é? E nós vermos dentro dos nossos candidatos quem são os melhores perfis para encaminhar. Então nós trabalhamos com mentorias profissionais e como estamos a falar sobre recrutamento e seleção, também temos uma mentoria de preparação para a entrevista, onde o candidato ele aprende desde questões comportamentais até a forma correta como ele vai responder às perguntas, como é que ele pode elaborar as respostas. Não basta ser uma vaga de 3 anos e ele dizer tenho 3 anos. Não, tem que saber elaborar.
nós também, nessa mentoria, trabalhamos questões de negociação de salário. Qual é a forma certa de negociar, né? Se ele se cruzar com um recrutador que seja aberto e diga, olha, a nossa pretensão é tanto, será que devo aceitar? Será que não? Mas eu já trabalhei, já ganhei um pouco mais. O que eu devo realmente olhar aqui para aceitar, não é? Todas estas questões que têm a ver com a potencialização do candidato, nós estamos ali a dar esse suporte e graças a Deus temos tido um bom feedback. Os nossos mentorandos, eles olham para a mentoria hoje e dizem, isso não é só para conseguir emprego, é para tudo. E de facto é para tudo. A forma como nós nos sentamos é avaliada pelas pessoas nos lugares onde nós passamos. A forma como nós andamos. Olha, Daniel é muito amplo, né? Porque às vezes a pessoa pensa que só está a andar, mas o recrutador já está ali a avaliar. Eu só estou sentada na recepção, a forma como eu me sento, só estou sentada, mas o recrutador já está a olhar para a minha postura. Eu só vesti, só pus uma roupa, mas o recrutador já está a olhar para a forma como eu me apresento. Que é uma questão também que nós sempre falamos nas nossas mentorias. Tu és um eletricista, por que tu vais de casaco na entrevista? Estás a ver? Mas um eletricista pode tem de quê? De fato macaco? Ele pode ir assim, do jeito que tu estás, não é? Não tem essa obrigatoriedade, mas imagina que tu vais concorrer a uma vaga de direção. É quase que obrigatório, de terno e gravata, não é? Então, o candidato é preparado até nesse aspecto de saber. Porque é assim, uma das coisas que nós colocamos na mente dos nossos mentorandos é que aquela vaga é sua. Primeira coisa. Segunda coisa, tu vais para a entrevista como o profissional que vai ocupar aquela vaga, né? Então, se tu vais trabalhar no RH, tu vais vestida como uma profissional de RH. Não é? O recrutador, quando olhar para ti, vai dizer, não, essa é a pessoa que nós precisamos. Certo. Não falaste nada ainda, mas pela forma como tu estás apresentada, ele precisa saber que tu és a pessoa certa. As pessoas que estão aqui a nos ouvir, a acompanhar esse podcast, elas podem fazer um julgamento a partir da forma como eu estou apresentada, a partir da forma como tu estás apresentado. Certo. Ou seja, a questão visual também influencia na decisão da pessoa se vai querer te ouvir ou não, Daniel. Não é? Ela vai ver, o Daniel é uma pessoa muito largada, acho que ele não tem responsabilidade, não vou ouvir esse podcast. Dizer, não, essa senhora está ali a falar sobre RH, ela nem vestiu-se bem. Entende? São questões que o recrutador, quando olha, ele realmente avalia quem é essa pessoa, não é? O que ela veio cá fazer? Ela nem cabe aqui, ela nem sabe se comportar para estar aqui, que é uma outra questão, a cultura da empresa. Nós teríamos muito por falar, Daniel, mas nós não podemos, como candidatos, pensar que o processo de seleção é simplesmente enviar o currículo e esperar a resposta. Não é isso. É muito amplo. Há muita coisa que nós poderíamos falar aqui. Não falamos, por exemplo, sobre análise comportamental, os testes que nós usamos para analisar o perfil comportamental. É muita coisa que se pode falar sobre... Isso é na mentoria já da prezada Alice. Também. Então, é muita coisa que se pode falar sobre isso, mas quem quer ser aprovado na próxima entrevista precisa realmente preparar-se. Né? E se precisar da nossa ajuda, é claro que nós estamos aqui. É verdade. Deixa as redes sociais, o contacto também. Nós somos o Perfil Qualificado, TikTok, no Facebook também Perfil Qualificado. Desde já queremos agradecer a interação dos nossos seguidores e também as partilhas. Nós, entendemos que é necessário aliarmos aquilo que nós sabemos às redes sociais, porque as pessoas estão nas redes sociais. Nós começamos há pouco nas redes sociais, demoramos um pouquinho para perceber isso, não é? E é aquilo que nós falamos aqui, né? De eu pensar, o que falta? Não é? O candidato precisa fazer essa pergunta. Então, as empresas também precisam fazer essa. O que falta?
onde é que estão as pessoas? Qual é o erro que nós estamos a cometer? E um dos nossos era a questão do digital. Do digital, do digital. Então, começamos agora. Temos fé que vamos chegar a 1 milhão. Vamos chegar rápido. Com o conteúdo que tem, vamos chegar rápido. Temos fé que vamos chegar a 1 milhão. No Facebook, então, somos do Perfil Qualificado. No TikTok também. No Instagram e YouTube. Instagram é Solar Greatness, com o nome da empresa. Nós somos a Solar Greatness, não é? Mas nos apresentamos de forma diferente em determinadas redes sociais. Tudo porque nós temos a área de serviços para empresas e temos a área de serviços para particulares. Então, quando se trata do candidato, é perfil qualificado. Okay. E quando se trata, por exemplo, da empresa, quando tu precisares, por exemplo, de alguém para a sua empresa, vai ter de ir a Solar Greatness, né? Nas redes sociais, no caso. Né? Então, nós temos estado muito felizes com os nossos resultados. São muito poucos, mas nós temos estado a aprender a celebrar poucas conquistas, não é? Coisas pequenas, e penso que a vida é feita assim. Quero agradecer aqui a presença da Liz pelo conhecimento que acabou aqui de passar. Aprendi muito também, eu acredito que aí os internautas também irão aprender. A presença da Liz deixou aqui as redes sociais para quem precisar de uma mentoria, para quem precisar de preparação para uma possível entrevista, para quem precisar de procurar novos desafios, né? Como é que se diz sempre, está aqui a precisar disso para ajudar. Esse é o podcast Conhece os Engenheiros de Angola. Eu sou Daniel Cães. O propósito desse podcast é mostrar a nossa praça nacional e internacional, os engenheiros que cá temos. Espero que gostem desse episódio. Partilhem, deixem as vossas opiniões. As opiniões críticas ou não, deixem, e é assim que nós vamos crescer. Façam crescer o canal e assim dá-nos mais engajamento para fazer novos conteúdos. Até já e boa tarde.